boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo ou estará comigo no futuro quando você assistir essa live. Espero que não seja tarde. Eu sou Ivan Viana, você está no meu canal e esse é o seu canal também. Lembrando que nós vamos conversar, qual é o tema dessa nossa conversa, o tema dessa nossa live. Nós vamos falar um pouco sobre as repercussões do que aconteceu hoje em mais uma super quarta, onde nós tivemos dois fatos importantes em todo o mundo e no nosso mundo, principalmente nós brasileiros. Primeiro, os Estados Unidos mais cedo, o Fed americano, o Banco Central americano manteve a taxa de juros dele em torno de 4%, 3,5%, 3,75%, naquela range. Ou seja, essa é a taxa, é a Selic deles. E aqui no Brasil, o Copom se reuniu e definiu que finalmente, depois de tanto tempo, nós tivemos uma pequena, mas significativa redução da nossa taxa de 15% para 14,75%. Nós tivemos 0,25% de redução, seria maior, seria de 0,5%, se não fosse pelos acontecimentos recentes das últimas semanas envolvendo todo mundo, e vocês sabem do que eu estou falando aqui, né? A guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que vem afetando a princípio. Nós esperávamos que fosse uma coisa rápida, uma coisa de uma semana, e no final das contas nós já temos aí, estamos indo para 3 semanas, daqui a pouco vai completar um mês, e isso já teve repercussões horríveis, péssimas, dos mercados financeiros em todo o planeta e no país também. Isso tornou a situação aqui no Brasil a situação bem difícil, para algumas empresas até insustentável, né, frente ao endividamento financeiro dessas empresas. São os casos, por exemplo, da Raizen, o caso do GPA, que pediram recuperação judicial e extrajudicial na semana passada, entre outros casos que estão acontecendo, a gente não sabe, que não são divulgados. Diversas empresas emissoras de crédito privado no mercado brasileiro. O crédito privado, lembrando, é a forma como as empresas se endividam, captando dinheiro diretamente de você, de mim, né, de investidores, pessoas físicas, institucionais, através da emissão de debêntures, através da emissão de CRIs, através da emissão de CRAs, através de outros instrumentos não tão comuns quanto esses que eu citei, de renda fixa corporativa. Só que renda fixa corporativa, já trazendo uma luz para quem não conhece muito, é diferente da renda fixa bancária, ou seja, da emissão de dívida bancária, os bancos captando dinheiro. A emissão de dívida bancária, notadamente através de CDB, LCA, LCI, poupança, elas são cobertas pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que foi aquela coisa que o Daniel Borcaro está sendo acusado de ter abusado dessa estratégia de captar recursos do Banco Master a uma taxa super alta, considerando que um eventual problema, e como aconteceu, mais à frente teria a cobertura do FGC, e isso traria menos repercussão negativa para eles. Que bom que não está sendo assim. Mas no crédito corporativo, as empresas não têm uma cobertura, elas não têm um FGC para lhes proteger, ou melhor, os investidores em crédito corporativo não têm um FGC para lhes proteger, porque eles que estão numa situação mais delicada. Então, fica a dica aqui, muito cuidado agora na sua alocação de renda fixa corporativa, porque renda fixa corporativa continua sendo interessante no país, como também a renda fixa normal, né? A promessa dessa live aqui é que nós sejamos rápidos, falemos sobre como essas mudanças, pequenas mudanças, podem levar a alguma alteração na sua alocação, investidor. E eu vou trabalhar com uma ideia de que você que está me vendo tem um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais moderado, mas que gosta também de ter um pouco de risco, gosta de bolsa ou quer entrar em bolsa. Então, como é que fica a tua situação agora? 14,75% de Selic no ano continua sendo um paraíso da renda fixa. Você pode deixar seu dinheiro ali emprestado para o governo, no CDI ou na Selic, direto no Tesouro Selic, e pescar, não fazer mais nada. Continua sendo o melhor dos mundos para o investidor pessoa física e o pior dos mundos para o investidor pessoa física. Por quê? Por que isso, Ivan? Não entendi. Você falou duas coisas da mesma pessoa, duas coisas divergentes? Não. Eu vou te explicar por quê. Porque
O que eu falei um pouquinho antes, se você me prestou atenção, se você estava aqui comigo, a respeito da situação das empresas, muitas empresas estão quebrando, pedindo recuperação judicial, estão suspendendo aí a sua capacidade de pagar os juros aos seus investidores, estão chamando assembleias de debenturistas, de crasistas para conversar, para reavaliar as emissões do passado. Isso vem acontecendo por quê? Porque o tamanho da dívida financeira dessas empresas, ela só sobe, com uma Selic a 15. E subiu a um ponto que está literalmente asfixiando essas empresas. Entenda essas empresas não somente como empresas grandes, mas também como agronegócio. Nunca se viu tanta recuperação judicial no agronegócio no país. Isso significa que você, investidor pessoa física, que deixa o seu dinheiro na Selic a 15%, quer que continue assim, você está dando um tiro no próprio pé. Você parou para pensar nisso? Por que isso? Vamos lá, rapidamente. Esse dinheiro que você empresta para o governo, esse dinheiro que você empresta para o CDI, é um dinheiro que vai te voltar assim, com um risco muito baixo. Porém, ele, de certa forma, ele continua mantendo a Selic num patamar mais alto. Não é o único vetor, claro que não, nem é o principal, a inflação é o principal. Contudo, a tua empresa, ou a empresa que você é dono, ou a empresa que você é sócio, ou a empresa para a qual você trabalha, ela, como a maior parte das empresas em todo o mundo, elas trabalham muito com dinheiro de terceiros, não é só com dinheiro do acionista, para rodar os seus negócios. O ciclo financeiro das empresas, ela tende a tomar dinheiro emprestado, até porque, na teoria e na prática, o dinheiro de terceiros é mais barato que o dinheiro do próprio acionista, o dinheiro de cada um. Então, ele toma dinheiro do mercado para poder rodar suas operações. Sempre foi assim, vai continuar sendo. Né? Contudo, quando o custo para ele pegar esse dinheiro continua num patamar extremamente alto, como é agora, de pelo menos 15%, entenda, eu digo pelo menos, não é 15%, 15% é a base, é a taxa mínima. Né? Quando a gente está falando de tomar empréstimo, você sempre paga pelo menos a taxa mínima, os 15%, ou próximo disso, mais o que a gente chama de spread, que é os juros que você paga pelo risco, o risco que você representa, né? E quanto menor você for, maior é o seu risco. Né? Quanto maior você for, menor tende a ser o seu risco. Isso não é uma lei universal, mas digamos que é isso que modela o cálculo do risco, do rating para qualquer tipo de empréstimo bancário, além dos demais cálculos que vão fazendo com que esse spread cresça. Então, na verdade, uma empresa não toma 15, ela toma, a depender do tamanho dela, toma 17, 18, 20 ou mais. E a pessoa física é muito mais que isso. Ou seja, você empresta para o governo, sai rindo, mas a tua empresa, ela está se endividando a um nível que ela não está conseguindo se sustentar mais. Até porque ela não pode repassar isso pro consumidor, para quem ela vende. Ela tem um limite que ela pode repassar. Né? Exatamente, esse é o limite que é a razão de ser da taxa Selic, né? De reduzir a oferta e ao mesmo tempo reduzir a demanda e com isso baixar a inflação. E isso é a política monetária, né, contracionista, né? Segundo os livros ensinam, os livros de economia ensinam. Então, como a empresa vai se endividando, ela não tem como sair desse ciclo, não tem como pegar dinheiro mais barato, chega um momento que ela não tem mais condição de pagar esses juros. Seja para o banco, seja para você, investidor, num título crédito corporativo, e acontece o que está acontecendo agora. Por isso que é necessário que esses juros caiam mais. E era para ter caído 0,5 agora, mas não caiu. Por quê? E principalmente uma das razões é o que a gente está vendo em todo o mundo, a questão do petróleo, que está subindo demais, a questão de aumentou o nível de incerteza em todo o planeta, o nível de incerteza traz mais insegurança, que traz mais risco, que esse risco é traduzido em uma cobrança de juros maior, basicamente, uma linha de forma clara. Ok, legal, isso vai ficar assim para sempre? Talvez não, provavelmente essa situação ela começa a melhorar nas próximas semanas. Porém, contudo, todavia, entretanto, esse cenário pode sim ter uma pequena
parcela que pode continuar, pode aumentar e pode até degringolar. A gente tem que considerar vários cenários. Diante disso, sim, uma parte você, investidor, uma parte do seu capital precisa estar bem alocado no porto seguro do CDI Selic, né? Dependendo dos seus objetivos, precisa ter um bom equilíbrio de liquidez, ou seja, dos diversos prazos de liquidez. Você não precisa ficar num investimento que seja D0, seja liquidez no mesmo dia. Precisa, sim, precisa. Lembra a noção de reserva de emergência, né? Então, liquidez faz parte, é essencial, importantíssimo, tenha isso. Mas fora a reserva de emergência, considerando os seus vários planos, objetivos, metas, né, de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, né, tipo trocar o carro, o IPTU, a compra da casa, a viagem com os filhos, tudo isso necessita que você tenha um escalonamento de liquidez dentro dos seus produtos de investimento que vão atender a esses objetivos. Eu imagino que você, investidor que está me vendo agora, já faça esse tipo de trabalho. Se não, já manda uma mensagem, entre em contato comigo que eu vou te ajudar nisso, né? Então, considerando esse cenário, pense em pelo menos 60% a 70% em CDI, em liquidez, mas não só em CDI. Veja bem, além do CDI, uma coisa super importante, cada vez mais importante, e o BTG inclusive tem falado de forma muito sabiamente desde o começo do ano sobre isso, a questão de alocação em IPCA, em ativos que paguem IPCA, e quanto mais longo, melhor. Por quê? Porque quanto maior for o prazo, né, a duration de um título que vai te remunerar por IPCA, maior tende a ser a parcela fixa que você vai conseguir e que vai te remunerar. E essa remuneração, dependendo do tipo de ativo que você entrou, ela pode ser uma remuneração mensal, trimestral, semestral, anual. Quanto mais próximo de você, menor é essa duration, menor é a incerteza, melhor para você, investidor, certo? Agora, é difícil você encontrar ativos que tenham um prazo muito longo, um IPCA com um prazo de 10, 15, 20 anos e que te ofereçam pagamento de juros mensais. Se você encontrar, compre já, agora. Óbvio, não é só isso, é uma brincadeira, né? Não me tome ao pé da letra. Mas é uma dica, observar esse tipo de lançamento. Por exemplo, ontem, para quem é investidor profissional, dentre alguns critérios, mas o principal dele é que você pelo menos tenha 10 bilhões de investimentos sob sua gestão, o que não é uma parcela muito pouco da população, né? Talvez você que esteja me vendo aqui, ou você conheça alguém, mas você não precisa ser exatamente um investidor profissional, você pode assinar um termo de adesão dizendo que você entende os riscos. Ontem, nós estávamos no BTG distribuindo um CRI do hospital Albert Einstein, né, com um pagamento de juros mensal, uma taxa muito boa, eu não lembro exatamente qual era, acho que era IPCA, mas quase 8% ao ano. Um prazo era bem longo, ou seja, é o papel dos sonhos. Só que como carrega um risco, Ivan, como assim risco? Albert Einstein, sim. Albert Einstein é o pica das galáxias, o hospital pica das galáxias, referência do Brasil, América Latina, um dos principais do mundo. Sabe lá o que pode acontecer de ruim com ele? A chance é mínima, existe. É mínima, existe. E por existir, e por ter um prazo muito longo, não lembro exatamente o prazo, acho que era 2041, são 15 anos, significa que ele está sujeito a muita volatilidade nas cotas, no dia a dia, na marcação ao mercado. E sim, existe esse risco, por isso que é o investidor profissional. Mas, de novo, você pode assinar o termo de adesão, se comprometendo, conhecendo os riscos. É o tipo de papel que é o sonho. E é aquele tipo de papel que o BTG indicou no seu relatório onde investir no começo do ano. Por quê? Mas por que isso, Ivan? Novamente, me explica melhor. Quanto mais longo esse papel, maior é a chance do volume que você, da taxa que você contratou, à medida que o cenário que a gente espera, que todo o mercado espera e necessita, o cenário que as empresas do país necessitam, queda de juros, queda da Selic, à medida que esse cenário realmente começar a se concretizar, e o pequeno passo, mas pequeno e importante primeiro passo foi dado hoje, né? Esses papéis com uma taxa um prazo mais longo,
né, de vencimento, numa duration maior, eles tendem a se valorizar mais. Chegando a um determinado momento em que talvez você, investidor, não precise nem carregar ele por 10, 15, 20 anos. Você faça sentido para você vendê-lo antes, porque ele passa a ser valorizado, ele vai estar com um ágio a seu favor tão grande que você pode vender e aí uma parte ou tudo e embolsar essa grana. Lembrando que eu estou falando de papéis, normalmente papéis que são isentos, incentivados, né, como a gente chama tecnicamente, né, ou seja, isentos de imposto de renda sobre o rendimento para você, investidor pessoa física. Então, essa é uma das principais razões. Mas, de novo, como o cenário está muito incerto, tenha muito cuidado com a sua alocação em renda fixa corporativa. Procura diversificar, olhar bem o nível de rating das emissões desses papéis, né, dos emissores também, das empresas. Né, não coloque muita coisa, diversifique, pulverize e olhe para fora, que agora uma outra parte, em torno de 10 a 15% da sua alocação, olha para fora, olha para o internacional. Não importa se você nunca fez isso antes, não importa se você é pequeno. Hoje, por exemplo, de novo, vou trazer o BTG aqui como exemplo. Se você tem conta no BTG, ou você abre, e desde quando eu comecei essa live aqui, que já passou dos 15 minutos, tem 16 minutos, se você já tivesse baixado o aplicativo do BTG no seu celular aqui, enquanto eu falo, você ia baixando e ia abrindo sua conta de investimentos, na sequência você já poderia abrir sua conta de investimentos internacional. E daqui a pouco ela estaria literalmente aberta, você já podia transferir uma conta o seu dinheiro de algum outro banco para a sua conta aqui no BTG. Desse dinheiro na conta do BTG de investimentos, uma parte você já poderia fazer um câmbio na mesma hora para a sua conta internacional e já mandar um punch de algum investimento para começar a diversificar a totalidade do seu patrimônio lá fora. Diversificar. Nesse caso, é essencial, cada vez mais importante. Está diversificando geograficamente, está diversificando o câmbio, o risco moeda. Sair um pouco do Brasil, sair um pouco das incertezas aqui, do risco fiscal, do risco eleitoral, que muita coisa que vai continuar acontecendo e nos penalizando, e colocando o seu patrimônio em moeda forte lá fora, em dólar. Mesmo que seja para você entrar, e eu falo isso porque eu escrevi recentemente na minha newsletter no LinkedIn, na newsletter Ciência da Prosperidade. Se você ainda não conhece, entra lá na minha página e se inscreve e procura esses artigos, que eu tenho uma série chamada Dolarização Patrimonial, com vários artigos, modéstia à parte, bem ricos, com muitos exemplos, muita informação quente e importante. E no último que eu fiz na segunda-feira, eu falo justamente isso, da importância dos bonds. O que são bonds, Ivan? Bonds lá fora, você pode considerar bonds como as treasuries, ou seja, o tesouro direto. A maior parte do artigo está girando em torno disso, mas bonds também é um nome genérico para renda fixa corporativa lá fora. Então a renda fixa pode, e no caso eu estou citando aqui bonds, mas fazendo uma referência às treasuries, essas mesmas que estão nessa margem de 3,5, 3,75, né, que é a taxa de juros que está sendo paga lá fora. Você pode até achar baixo isso, mas tem que lembrar que nós estamos falando de uma renda fixa praticamente sem inflação, uma inflação baixíssima, controlada, e em dólar, em moeda forte, e com liquidez. Isso é para onde todos os investidores do mundo estão indo agora. Até para aqueles que eu sempre recomendo ouro, que eu continuo recomendando ouro, continuo recomendando outros ativos alternativos como o hedge, como proteção, mas nesse momento, dessas últimas semanas com a guerra do Irã, está se provando que não está funcionando. Não está funcionando exatamente como uma proteção. E as treasuries, sim. Então é importante você ter um pouco lá fora. Um pouco em Tesouro Direto Americano, em treasuries, um pouco em ETFs, né, que são os Exchange Traded Funds, fundos que são cotados em bolsa, que normalmente replicam algum índice. Então, por exemplo, ETFs que replicam os índices da Nasdaq, o Nasdaq 11, que vai replicar o desempenho da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. ETFs na Irlanda, que vão, por exemplo, reproduzir o índice de empresas farmacêuticas, que é algo que pouca gente fala, mas
Então, cada vez mais importante, e eu mesmo tenho sugerido isso para alguns clientes. Então, busca essa alocação lá fora, mesmo que seja R$1, R$1 não dá, mas pelo menos $1, R$6, pequenas coisas. Você vai mandando aos pouquinhos, até para fazer o preço médio, e vai acompanhando como é que está a cotação, para reduzir o valor que você mandou, né? Está sendo bastante volátil, né? E você acertar câmbio é a coisa mais difícil do planeta. E tenta colocar alguma coisa, se for possível, também em ações. Aqui no Brasil, pode ser no Brasil mesmo, em algumas boas ações, concessionárias, alguma coisa que te permita, assim, no longo prazo, crescer. Por que isso? Porque à medida que o cenário melhorar, e agora, por exemplo, com esse cenário de bolsa caindo, não, juros caindo, se ele cai um pouquinho, deve continuar caindo mais. Se essa situação lá fora da guerra ela arrefecer, ficar controlada, vai se criar um cenário mais positivo para que numa próxima reunião do Fed americano, os juros americanos voltem a cair. Isso vai ser muito positivo, porque mais dinheiro vai entrar no Brasil, mais dinheiro vai entrar na Bolsa, vai fazer com que a Bolsa brasileira volte a subir. Então, se você se posicionar antes, você entra nesse ciclo. São essas situações que você, investidor, independente do tamanho que você tenha, em linhas gerais, eu falei aqui, abordei o porquê é importante observar esse pequeno passo do Copom e essa estabilização lá fora, mediante o que está acontecendo no mundo todo, face à guerra, e o que você pode fazer daqui para frente. E se você gostou dessa live, indica ela para quem você conhece, compartilha, curte, entra aqui, vem curtir a minha página, vai lá no YouTube também, se cadastra, se inscreve no meu canal, que eu estou colocando cada vez mais material super rico lá, e manda mensagem para mim, me manda: Ivan, não entendi, Ivan, estou com essa dúvida, Ivan, queria entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu respondo, pode ser que não na mesma hora, mas eu tenho o maior prazer de contribuir, de ser útil. Se você quiser alguma coisa mais profissional, uma consultoria, uma mentoria, a gente entra nesse papo também, vamos desenvolver essa conversa. O importante é a gente estar junto, tá bom? Obrigado, eu estourei o meu tempo, eu falei 15, já são 22, mas foi bom ter você comigo, e eu estou à disposição, e que tudo melhore, e bola pra frente. Forte abraço.